Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Agora nós vamos adentrar na unidade 3 da nossa disciplina de Psicologia da Educação. Vamos falar sobre a elaboração de roteiros, material didático e atividades para a educação básica. Essa é uma parte prática daquilo que nós estávamos estudando na teoria da psicologia educacional. E nós começamos os nossos estudos exatamente pensando nessa possibilidade que é bem importante de gerar interações entre a teoria e a prática, de modo a prevenir alguns problemas recorrentes nos ambientes educacionais e de proporcionar a aprendizagem significativa dos alunos e com mais motivação para que eles realmente possam avançar nos seus estudos, na aquisição de conhecimento, no interesse para continuarem sempre participando desse sistema educacional que existe à disposição. E muitas vezes é isso, nós estávamos vendo na psicologia da educação, o que falta é aproveitar da rica teoria que já existe na área para que a prática se torne mais significativa, a prática de ensino, de modo a fortalecer a possibilidade da aprendizagem também ser significativa. E nós estudamos os principais autores da psicologia educacional, da psicologia da aprendizagem. Nós estudamos Jean Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel. E estivemos, inclusive, praticando algumas ideias que são propostas por eles no fórum do Facebook, que acabou ontem. Nós estávamos praticando na tentativa de encontrar a interação, a interface com o ensino de matemática, realmente. E agora vamos adentrar ainda mais profundamente nessa prática, com a elaboração de roteiros, material didático e atividades para a educação básica. Nossos objetivos com a aula de hoje, essa aula gravada, são fazer um elo entre a teoria e a prática do ensino e da aprendizagem, conforme eu estava mencionando agora, pensar em maneiras de desenvolver roteiros, material didático e atividades para o ensino acolhedor. É acolhedor, já que é o momento de praticarmos o que estudamos na teoria nessa disciplina. E a questão de desenvolver roteiros, material didático e atividades, nós vamos fazer isso a partir dessa aula aqui. A intenção é começarmos a pensar, por isso que existe no objetivo pensar em maneiras, porque nós vamos continuar trabalhando com esse desenvolvimento dos roteiros de material didático e atividades na próxima aula pelo Google Meet, que é na segunda-feira, e aí no trabalho que vocês vão desenvolver em equipes, na terça e na quarta. E o último objetivo é planejar resultados significativos a partir do que se praticará, já que estamos procurando praticar esse elo entre a teoria e a prática do ensino e da aprendizagem, pensando nesse material que vamos produzir para um ensino acolhedor. Vamos então planejar resultados significativos. A nossa introdução a essa aula é lembrar, faz parte de uma lembrança aqui conjunta que vamos fazer agora. Vamos lembrar, vimos vários temas recorrentes, vocês fizeram os murais do Padlet e nós estávamos estudando particularmente dificuldade de aprendizagem, a evasão, repetência ou retenção. Nós também estudamos o bullying e pensamos na educação inclusiva e na educação especial.
São esses temas recorrentes que envolvem a psicologia, a educação e a atividade do professor. E vimos que nem sempre a causa de questões que são consideradas problemáticas no ambiente educacional é unicamente o aluno. Muitas vezes, essa causa também está associada à própria atuação do professor ou da escola, mas pode ser uma mistura de tudo isso, né? A psicologia da educação, ela propõe que se empreguem as teorias do ensino e da aprendizagem na prevenção desses problemas, e por esse motivo é que nós, nessa disciplina, vamos procurar praticar um pouco dessa aproximação da teoria da área do ensino e da aprendizagem com realmente a organização de uma atividade que esteja prevista dentro de um roteiro e contenha materiais didáticos que vão, por sua vez, possibilitar que haja essa integração, né, de Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel na prática. Queremos com isso praticar o ato de dar espaço mesmo para que o aluno construa o conhecimento, de dar suporte para facilitar a aprendizagem significativa, com afetividade e considerando as outras dimensões do aluno. Lembrem-se das dimensões que Henri Vallon coloca muito bem. O aluno é o ato motor, mas ele também tem o domínio cognitivo, o domínio afetivo, e ele é uma pessoa integral. Temos que lembrar disso tudo agora, no momento que estivemos organizando essa parte prática da nossa disciplina. E vamos realmente praticar uma abordagem que se baseia na epistemologia genética, cognitivista e sócio-histórico-cultural. Epistemologia genética, nós vimos, todos têm a sua genética, tem uma carga genética, uma herança, uma bagagem que vem no seu próprio corpo, na sua constituição orgânica, mas ao mesmo tempo tem também uma carga genética que está vindo a partir da história da humanidade e ao mesmo tempo é individual. Cada indivíduo tem facilidades ou tem dificuldades na interação com o meio. E é cognitivista porque nós percebemos, a partir dessas teorias aqui da psicologia da educação, que é necessário que o aluno tenha a oportunidade de organizar o seu próprio aprendizado, de desenvolver seu conhecimento e aprender a aprender, por isso cognitivista. E sócio-histórico-cultural, conforme Vygotsky nos mostra, porque a sociedade, e em cada um de seus momentos históricos e dentro da cultura em que o aluno se insere, ela está influenciando diretamente o aluno e na maneira como ele pode ou não aprender alguns conteúdos que estão sendo ensinados para ele de determinadas formas. Nós precisamos dessa teoria para embasar a nossa própria epistemologia pessoal, nossa maneira de desenvolver o conhecimento a partir da prática, quando nós estamos atuando na área da docência. Aqui nós entramos em algumas metodologias alternativas. Hoje eu vou apresentar algumas possibilidades e na segunda-feira eu também trabalho mais algumas com vocês, apenas para ir alimentando o raciocínio das equipes e para que a partir disso vocês também possam buscar por outras possibilidades na hora que vocês estiverem se planejando para gravar os vídeos de vocês. Aqui, a primeira metodologia alternativa que eu apresento é descrita por Gelli e colaboradores de 2020 nesse livreto chamado O Bosque das Figuras Planas. E vejam ali um subtítulo, Aventuras Matemáticas de Pinóquio. Na verdade, esse é um trabalho
com figuras planas, e os autores eles descrevem várias possibilidades ao longo do livro. Aqui eu coloquei apenas um trecho em que a sugestão deles funciona melhor isso daqui para o ensino fundamental 1, mas é possível também na transição do ensino fundamental 1 para o fundamental 2. Mas aí usar livros, aqui a ideia é usar livros para abordagens interdisciplinares que pode envolver professores de português e, e aí realmente treinar a leitura e a interpretação além da matemática, porque aqui aparece assim, veja um diálogo em que Pinóquio está caminhando nesse bosque das figuras planas e a pessoa que está conduzindo ele fala, né, que agora eu vou te mostrar uma outra zona VIP do bosque que de certeza conheces bem. Nessa zona vivem os polígonos, que são todas as figuras planas limitadas por pedaços de linhas direitas unidas umas às outras. A maneira de ir contando e o professor ele pode também envolver nessa ideia da interdisciplinaridade, talvez o professor de artes, e trabalhar o teatro, alguma coisa desse tipo. É possível fazer diferentes interações aqui para envolver mais, né, as crianças com esse conteúdo, com essas leituras. Gelli, os autores desse livro, eles descrevem a possibilidade de o professor usar um mural onde ele iria colar gravuras das figuras planas, dos triângulos e outras figuras, e de diferentes cores, e ao mesmo tempo que vai contando essas histórias, os alunos podem ir reconhecendo ali no quadro, né, nesse mural, quais são as figuras e colocando os nomes. Tem algumas ideias que são propostas, que são sugeridas no livro. E o Pinóquio está andando e ele pergunta: que é isso? As folhas dessas árvores têm a forma de um triângulo. Pois é, o outro fala. Neste canto do bosque vivem os triângulos, uns mais gordos, outros mais magros. Todos têm 3 lados bem direitinhos e 3 cantos ou bicos muito bem feitinhos. Os triângulos são polígonos muito especiais, são os que têm o menor número de lados possível. Não é possível formar uma figura fechada só com 2 linhas, e muito menos com uma. É um diálogo que vai ensinando, um diálogo didático. E o Pinóquio também comenta: eu cá já conheço bem os triângulos. Sempre que desenho uma casa, coloco o telhado com forma de triângulo, disse o Pinóquio. Os dentes dos tubarões, dos crocodilos, também têm forma de triângulo. Aí dá para brincar, né? Com a criançada e mostrar o conteúdo de uma maneira mais, mais motivante, mais cativante, mais acolhedora, realmente. E por falar em cativante, motivante, aqui eu vou entrar num outro recurso que seria o podcast. Podcast como recurso didático. O podcast está sendo considerado um bom recurso educativo, até porque ele é fácil de produzir e envolve um custo baixo. Qualquer celular com gravador que tem internet pode ter acesso a um software gratuito de produção e edição. Eu mesma costumo usar o Anchor com algumas turmas. Eu não planejei nada com podcast, né, na turma de vocês, mas eu sempre uso. E até por isso que está aqui, né, como recurso educativo, que eu gosto bastante. E proporciona uma construção realmente colaborativa, que pode envolver pesquisa, discussão entre os alunos que estão participando, roteirização, criar roteiros. Isso
envolve muita criatividade, a gravação, a edição, e, e pode se estruturar de diferentes maneiras um podcast, criar debates, entrevistas, noticiários, dramatizações, aulas gravadas e etc. Depende realmente daquilo que até essa construção colaborativa consegue estabelecer, sob a, a facilitação de um professor, de alguém que esteja trabalhando com o grupo. E os podcasts, como material didático, eles podem ser usados dentro da sala de aula, podem ser trabalhados na sala de aula e para a sala de aula. Mas essa sala de aula pode ser virtual, inclusive como nesse momento agora, em que a gente precisa se adaptar e ter criatividade para usar recursos diferentes do que a gente está acostumado quando temos a sala de aula presencial disponível. Esse trabalho aqui é da área de ciências. Eu vou usá-lo para mostrar para vocês, mas por outro lado eu fiz uma compilação de alguns podcasts de matemática para disponibilizar uma lista que vocês podem também dar uma explorada. Com certeza alguns de vocês já conhecem, né, podcasts de matemática, mas vamos vê-los agora com essa visão, com esse olhar que a disciplina está instigando-nos a desenvolver. Esse trabalho de Menezes, Marins e Lopes é um trabalho recente, de 2019, e ele se chama Um Podcast Musicado e seu uso como recurso interdisciplinar. Foi apresentado no Congresso de Música chamado Nas Nuvens. Está publicado nos anais desse congresso. E é um trabalho que envolve música e ciências naturais. O autor principal do trabalho ele se explica, porque ele sempre teve esses dois interesses, pela música e as ciências naturais. E ele acabou fazendo graduação na área das ciências naturais, e aí na hora de montar o projeto de TCC, ele optou por um trabalho com o uso de TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Aí ele elaborou uma atividade prática que envolvia gravação sonora e alunos do ensino médio. Ele estava fazendo graduação na Universidade de Brasília, era ciências naturais, mas com ênfase em ciências biológicas. E os alunos de uma escola pública, do ensino médio, e eles tinham na escola uma rádio escolar. Aí aquelas rádios que ficam tocando música, tem uma seleção de músicas para os intervalos. E são os próprios alunos, um grupo de alunos que mantém essa rádio funcionando nos intervalos das aulas. Ele convidou esses alunos da rádio escolar para participar desse projeto. Esse projeto foi composto por 5 encontros, 2 meses de formulação de um podcast que envolvia tanto a questão musical quanto as ciências. Os estudantes eles iam escrever os roteiros, era isso que era combinado, e eles também estavam passando por um processo de reflexão dentro dessa atividade aqui. Haviam respostas que eles precisavam dar algumas perguntas que levantavam reflexões sobre a atividade em cada um desses encontros. Aqui está a tabela que apresenta as atividades que eram propostas nesses encontros. A primeira atividade para apresentação de exemplos de podcast, um jogo rítmico, uma conversa sobre rádio. Veja, embora aqui seja um experimento na área de ciências naturais, isso é aplicável também para qualquer outra área, inclusive para matemática, por que não? E esse primeiro encontro tinha 60 minutos. O produto que foi gerado foi uma gravação de um áudio do jogo rítmico que eles estavam fazendo com os alunos, para eles se estimularem, para adentrarem mesmo no processo, essa questão da motivação, de fazer com que os alunos sintam que ali há algo que eles gostam de fazer também, não apenas conteudismo, como geralmente acontece nas aulas expositivas. No segundo encontro, havia a produção de um noticiário
e os produtos gerados, o produto gerado foi a gravação em áudio da abertura do programa e do noticiário em si. Isso teve duração de 90 minutos. Aí teve mais 3 encontros. Um encontro em que as perguntas de uma entrevista foram criadas no início da produção de um jingle. Um outro encontro, quarto encontro, foi a produção do jingle em si. Eles criaram uma marca fictícia de lasanha. E também aqui no quarto encontro começaram a produzir uma paródia que foi gravada. Nesse quarto encontro eles gravaram o jingle e no quinto encontro a paródia. Ela foi produzida e gravada. E eu vou mostrar para vocês como ficou qual foi o resultado desse podcast. Eu sou o Gabriel, sou estudante. Eu gostaria de estar falando de cavalos marinhos. Eu sou o João Pedro, eu sou estudante. E é isso aí. Eu sou a Júlia, sou estudante. Eu queria saber... Não queria saber, mas eu queria deixar claro que nem todas as pérolas do mundo que as ostras fazem são preciosas e eficazes. Bom, o tema de hoje é molusco. E, obviamente, vai abordar. Mas o que são moluscos? Bom, do latim moles, eles são moles. E a maioria deles, a gente conhece vários deles, acho que vocês também conhecem, que tem terrestres e aquáticos. E os mais conhecidos polvos, lulas, caracóis e outros animais viscosos. Bom, mas tem várias classes dos moluscos, que são as classes bivalve, aplacóforos, monoplacóforos. São os nomes difíceis. Gastrópoda. Poliplacóforos. Tem muitos nomes estranhos, mas de certo modo são fáceis de se entender. Alguns têm 2 cascas, né? Tem uns que não tem nenhuma. Tipo polvo. Não sei se vocês sabiam que molúsculo, ou que polvo era um molúsculo, eu não sabia disso. Você sabia que o caracol se caga? O ânus dele é voltado pra dentro do corpo dele. Isso é uma curiosidade. Então, em meio a isso, a gente podia fazer uma batalha dos moluscos. Só que, é claro, limitando o espaço, né? Por exemplo, o aquático, o marinho, né? A gente fazia batalha entre eles, tipo... Qual do aquático é melhor? Do salgado, sal... Águas com sal. Águas com sal. Vamos falar então da lula e do polvo. Qual que seria melhor? Eu acho que o polvo ganhava. Porque tem mais bracinhos pra lutar. Ah, mas... É verdade. A lula eu não sei o que dizer dela. Bom, com isso a gente vê que a gente não tem conhecimento nenhum sobre moluscos, né? A gente devia entrevistar um especialista. Bom, a gente entrou em contato com a professora Maria Júlia. E a gente vai entrevistar ela agora. Professora, em nossas observações, notamos que o caramujo tem um ânus voltado para o seu interior, juntamente com os órgãos. Ele defeca dentro do casco? Bom, na verdade, os moluscos têm uma região dentro do corpo, embaixo da concha, que se chama cavidade do manto. É como se fosse uma vesícula interna que eles têm, e nessa vesícula saem todas as estruturas que tem que sair. Por exemplo, o ânus vai sair por ali, o local onde ele vai... os gametas vão sair por ali, o nefridióporo vai sair por ali, mas não sai dentro do corpo. Sai nessa cavidade, chama cavidade do manto, e dali vai para fora. Próxima pergunta. Será que você poderia falar um pouco sobre a reprodução deles? Em relação à reprodução dos moluscos, eles podem ser hermafroditas ou ter sexos separados, que a gente chama de dioicos, né? Quando eles são hermafroditas, eles têm uma característica muito interessante, que eles podem ter
na mesma gônada, produzir células reprodutivas masculinas e depois células reprodutivas femininas. A gente chama de hermafroditas protândricos. Na hora da reprodução, os hermafroditas protândricos, quando eles estão na fase de macho, eles transmitem ao mesmo tempo o esperma de um para o outro. Esse esperma fica guardado numa vesícula seminal e quando ele se transforma numa fêmea, aí então ele vai utilizar esse esperma para fazer a reprodução e gerar um ovo. Meu nome é Lucas Souza, um estudante. A próxima pergunta. O que é e de onde sai a tinta que a lula espelha? A tinta a gente encontra em alguns moluscos, na lula, no polvo e em alguns gastrópodes também. Essa tinta ela é usada como se fosse uma cortina de fumaça, quando ele vai fugir de algum predador. Ele solta a tinta na água e a tinta se dissipa, como se fosse uma fumaça. Essa tinta ela é produzida dentro de uma glândula de tinta e que a saída da glândula de tinta é na mesma cavidade do manto, onde sai o ânus, onde tem a brânquia, etc. Então, quando ele quer fugir de alguém, ele aperta a glândula de tinta e a tinta sai. Essa tinta é semelhante à tinta nanquim. E a última pergunta, por que a lesma sofre com sal e a lula não? Em relação ao sal, geralmente os moluscos terrestres, eles têm esse problema com o sal porque eles têm uma parte da respiração na pele, que a gente chama de respiração cutânea. Quando a gente joga o sal, as células da epiderme do molusco, elas se quebram e daí ele tem esse problema. Os moluscos que são marinhos, eles já vivem dentro da água salgada, eles não têm esse tipo de problema. E com isso a gente deixa as perguntas sobre os moluscos e gostaria de agradecer a sua participação. Agora vamos uma palavrinha do nosso patrocinador. Se você quer comer bem, se você quer comer mais, então compre a lasanha do Demais. Agora com vocês, olha o moluscão. 3, 2, 1, vai! Essa lulinha é terrorista, ela solta tinta. Olha o que ela faz quando se sente reprimida. Olha o que ela faz quando se sente reprimida. Classe das bivalves, tem as ostras e os mexilhões. A lula e o povo no mar, eles estão. Olha o moluscão. Eles apresentam reprodução sexuada com fecundação e a concha de proteção. São. Chegamos ao fim. Agradecemos aos telespectadores e até o próximo programa. Aos ouvintes, que a gente não tá na TV. É isso aí. É isso aí. No final das contas, o que os autores consideraram? Eles chegaram à conclusão, como era uma atividade investigativa, era uma prática pedagógica, mas era ao mesmo tempo uma investigação acadêmica. Eles chegaram a algumas considerações porque eles analisaram tanto ali o trabalho nos encontros com os alunos, como as respostas às reflexões que eles propiciavam com as perguntas em cada encontro. E eles chegaram a essas conclusões, que a criação do podcast, quase que de forma independente pelos alunos, fez com que se sentissem participantes ativos do seu próprio processo educacional. Então, os alunos estão fazendo, eles se sentem produtivos, eles se sentem independentes, realmente autônomos, e isso geralmente é bem interessante, né? Assim, principalmente nessa fase, né, do ensino médio. Eles também demonstraram interesse pela música e pelas ciências, também pela tecnologia. Isso tudo foi despertado em alguns, em outros foi apenas instigado porque já havia esses interesses.
e explicitar um pensamento crítico quanto à prática. Essa crítica veio das reflexões, tanto em relação às habilidades do autor, quanto às deles próprias, o autor que estava atuando ali como docente. E a prática foi bastante satisfatória, ele comenta. Uma experiência de pesquisa e também pedagógica, atendeu os objetivos que foram delineados inicialmente. É um trabalho bem interessante, um trabalho diferente e que pode ser inserido dentro de uma sequência didática, fazendo parte de uma unidade maior de estudos e de práticas. Aí eu coloquei aqui em vermelho, veja uma lista de podcasts de matemática que eu estou deixando junto com essa aula para vocês no Classroom. Tem umas coisas bem interessantes ali, outras nem tanto, mas vale a pena dar uma pesquisada, uma olhada. E falando em sequências didáticas, é sobre isso que nós temos agora um material aqui para analisarmos. Esse livreto foi produzido pela editora da Unigran Rio e é da autoria de Ara Sucupira e Gisele Catarina, uma sequência didática nas aulas de matemática, frações. As sequências didáticas são muito interessantes, porque podem ocupar um certo número de aulas e elas não precisam ocorrer sempre só ali na sala de aula. É possível, como eu falei, às vezes se pode até incluir uma produção de um podcast dentro de uma sequência didática ou um trabalho com leitura de literatura, dramatização, como nós acabamos de ver. É possível incluir coisas diferentes dentro de uma sequência assim. Mas aqui, Sucupira e Catarino apresentam 5 atividades que também são propostas para o ensino médio e que resultaram de um outro trabalho acadêmico. Uma dessas autoras, eu acho que foi a primeira autora, ela desenvolveu uma monografia em torno dessas sequências didáticas. Todas essas 5 atividades, elas se caracterizam como sequências porque elas têm essas 7 etapas. Parte de uma situação-problema, busca de soluções, a exposição do conceito, generalização, aplicação, exercitação e avaliação. E isso daqui é muito interessante para praticar a atitude investigativa. E aquilo que Jean Piaget mostra, é importante dar a oportunidade para que os alunos façam descobertas. E só para ilustrar essas 5 atividades nesse livreto, que eu vou deixar à disposição para vocês também, junto com essa aula, a lista de podcasts e esse livreto. As atividades elas aparecem assim descritas. Aqui nós temos a atividade 1 para o primeiro ano do ensino médio. O conteúdo abordado é identificar fração como representação. São 2 aulas de 1h30 aproximadamente. E aí começa a explicação, qual é a questão tratada, a apresentação da situação problemática. E, inclusive, ele é proposto que vamos iniciar apresentando aos alunos a própria matemática, como gostar da matemática, ou melhor, como se apaixonar pela matemática, com esse vídeo, e é colocado um vídeo que está disponível no YouTube. Aqui nós temos a sequência toda, são 3 páginas, elas foram dispostas lado a lado nesse slide, mas passa pela busca de soluções, que os alunos mesmos discutem as soluções para o problema que foi levantado, e nessa fase é colocado que o professor se coloque apenas como um mediador para dar esse espaço para os alunos realmente buscarem soluções. E aí a próxima etapa, a exposição do conceito, o algoritmo, o professor poderá utilizar as soluções sugeridas pelos estudantes
para formalizar o conceito de fração. E vai continuando na generalização, o professor vai trabalhar a ideia de fração com o significado de parte todo, utilizando modelos, contínuo, discreto, discreto contínuo. E na exercitação são propostos aqui 5 exercícios, que eles até colocam ali, olha, é interessante isso aqui para nós. É importante que estes exercícios sejam realizados em grupo, a fim de permitir a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que se refere à distância entre aquilo que o aluno já sabe ou consegue fazer sozinho daquilo que o indivíduo pode vir a aprender ou a fazer com a ajuda de outras pessoas, que é denominado desenvolvimento potencial. Então, a aplicação de um aspecto da teoria do ensino e da aprendizagem vygotskiana. E no final tem a avaliação pelo professor, conforme as realizações dos exercícios, a participação ativa dos alunos, contribuições no desenvolvimento da atividade. E todas essas 5 atividades são assim, elas contêm essas mesmas etapas, só que as etapas são diferentes de acordo com o conteúdo que está sendo trabalhado. Como considerações finais a essa nossa aula, como nós estamos vendo, vamos reforçar mais uma vez, é hora de fazer um elo entre a teoria e a prática. É importante procurar realmente por esses elos para montar a aula que vocês vão montar. E aqui esse elo é responsável por motivar os alunos e prevenir problemas recorrentes estudados. Nós temos em mãos metodologias construtivistas que têm bases em Piaget e Vygotsky, em aspectos das teorias desses autores, e metodologias que envolvem o acolhimento, como Vallon nos ensina, proporcionando aprendizagem significativa, o que foi bem estabelecido e trabalhado por Ausubel e atualmente vem sendo foco de inúmeros outros trabalhos e de muitas tentativas na prática didática realmente. Enfim, há várias metodologias alternativas para fazer esse elo da teoria à prática, usando dessas metodologias construtivistas, do acolhimento, da aprendizagem significativa. Hoje nós pensamos um pouquinho em algumas delas, a literatura infantil, em propostas interdisciplinares, podcast como recurso didático e as sequências didáticas. E veremos ainda ensino por investigação, Piaget nas séries iniciais, o uso de espaços não formais de educação e a etnomatemática. Nós vamos ver isso tudo na segunda-feira, porque eu não quero que essa aula se torne muito cansativa por ser ensino remoto. Eu prefiro não ficar muito tempo falando e vocês tendo que escutar. E eu sei que alguns têm apenas o smartphone, pior ainda. Fica mais complicado ainda. Mas vamos aos poucos. Hoje vimos essa parte e na segunda-feira continuamos com essas outras questões, né? O ensino por investigação está sendo bastante usado na área de ciências naturais e eu já vi alguns exemplos também na matemática. Piaget nas séries iniciais envolve matemática, envolve química, física. O uso de espaços não formais de educação é para todos nós, também para todas as áreas dentro da educação básica. E a etnomatemática, ela envolve também muitas dessas bases da teoria do ensino da aprendizagem e algumas coisas que nós nem chegamos a abordar aqui, mas que são importantes e eu vou voltar a falar um pouco sobre elas nessa aula da segunda-feira. É isso. Conforme eu falei para vocês, depois que vocês tenham assistido essa introdução à unidade 3, deem uma olhada nos podcasts de matemática que eu estou deixando nessa lista e também no livreto
das autoras com as 5 sequências didáticas. E aí na segunda-feira, eu também estou deixando o roteiro já dessa atividade, mas não se preocupem em já começar a atividade agora. O que vocês podem é já combinar as equipes de vocês e aí na segunda-feira nós conversamos melhor sobre a atividade, baseada também em mais algumas alternativas que eu vou mostrar para vocês, alternativas metodológicas, tá bem? É isso por enquanto. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.